Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui uma treta no PL envolvendo Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Anderson Torres, que é aquele ex-ministro da Justiça que está envolvido até o pescoço nessa questão do 8 de janeiro, a atual vice-governadora, aí o irmão da Michele Bolsonaro. Vixe, é um negócio meio confuso, mas eu vou resumir essa confusão para vocês que tem a ver com as eleições do ano que vem. Por isso é uma explicação aqui importante sobre esses bastidores aí que foram revelados. E trarei também a nova pesquisa Datafolha com números de aprovação e avaliação do governo Lula. Melhorou, piorou, como que tá? Já vou trazer tudo, só que antes quero agradecer. Passamos a marca de 350 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês que aqui estão. É muito bacana a gente ultrapassar essas marcas aí. Cada inscrito é importante. Quando você rompe a barreira dos 350 mil, é realmente um número muito, muito legal. E bora continuar crescendo. Então espalha o vídeo, compartilha, deixa joinha se gostar. Se não gostar, o joinha para baixo, comenta. Todo engajamento é muito importante para que o YouTube recomende o nosso vídeo para quem não é inscrito. Essa pessoa venha e se junte a nós aqui na luta por um Brasil melhor. Pessoal, à medida que as eleições vão se aproximando, a gente percebe as movimentações nem sempre fraternas, digamos assim. Você começa a ter muita especulação, muita notícia plantada na imprensa, que de repente solta. Isso aqui eu estou fazendo uma reflexão mais geral. Isso aqui vale para partidos ditos de esquerda, ditos de direita, de centro. Às vezes alguém tem uma amizade com um jornalista e vai lá, concede uma entrevista em off, pede para não ser revelada, aí o jornalista publica, compra ali o seu papel e aquilo chega no partido, aquilo cria algum embaraço, algum constrangimento até. Então é isso. E de fato, às vezes é nem em off, mas em on, um político dá uma entrevista e tenta cavar uma vaga aqui e ali. Então, isso faz parte, isso acontece, mas o que eu vou trazer aqui é uma questão envolvendo nomes fortes do bolsonarismo, como o próprio Jair e a Michele. Será que nós teremos marido e mulher em campos opostos nas eleições do Distrito Federal em 2026? Eu acho que não. Eu acho que eles vão acabar se entendendo, mas até se entender, tá tendo rusga sim, é o que vai explicar uma matéria. Vamos ver aqui o que diz. Que uma figura ainda desconhecida do grande público, mas com laços com o clã Bolsonaro, teria aprontado uma confusão nos altos círculos políticos da extrema-direita de Brasília e deixado figurões do PL furiosos. Trata-se de Eduardo Torres, irmão de Michele Bolsonaro. A informação é da colunista Bela Megali, do jornal O Globo. Eduardo, irmão de Michele, teria arranjado um cargo no PL, comandado pelo Bolsonaro também, pelo Valdemar, né? E no qual Michele dirige ali o PL Mulher. Dito isso, a história de inconveniência e petulância começa com uma visita do irmão da Michele à casa do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro, o Anderson Torres, que está enrolado até o pescoço nessa questão, nessa trama golpista. Ele, inclusive, é réu. Ele faz parte ali do chamado núcleo crucial, junto com Bolsonaro, General Heleno, Walter Braga Neto e outras figuras. Então o Anderson Torres está encrencado. E aí, o que acontece? O Eduardo, irmão da Michele, resolveu fazer uma visita ao Anderson Torres, que está cheio de problema lá com a justiça e tal. E aí, ele avisou que caso o irmão da Michele avisou Anderson Torres considerasse a possibilidade de ser candidato ao governo do federal do ano que vem, era preciso saber que a Michele Bolsonaro já teria deixado claro que sua candidata é Celina Leão, atual vice-governadora, e que, portanto, não teria o apoio dentro do PL. O problema é que versões apresentadas posteriormente tornam a visita surpresa ainda pior. De acordo com interlocutores que tomaram conhecimento do ocorrido na casa de Anderson Torres, o tom teria sido ainda mais direto e assintoso, com recado expresso para que o ex-ministro saísse de cena no que diz respeito à questão político-eleitoral do DF. Então o pessoal fez a seguinte leitura, que a Michele mandou o irmão na casa do Anderson Torres, que é assim com o marido, para falar, olha, não se meta com as eleições do ano que vem, porque a Michele já tem candidato.
Lembrando que em 2022 a Michelle apoiou a Damares, que é do Republicanos, e o PL teve candidata. Agora me fugiu o nome aqui, mas ela era até líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Ela já saiu do PL, inclusive, e não se elegeu. Então a Damares se elegeu, era só uma candidata que se elegia em 2022, e foi a Damares, apoiada pela Michelle. E o PL com candidato. Então, nessa eleição passada, a Michelle já ficou contra o partido, que ela agora é do PL mulher, e elegeu uma mulher de um outro partido, e não a mulher do seu partido. Meu Deus do céu. E o que acontece então? Aqui vai lembrar que o Anderson Torres está com tornozeleira eletrônica e preocupado com a sua defesa. E aí, esse fato bizarro chegou aos ouvidos do Bolsonaro. Segundo as fontes, o ex-presidente teria se solidarizado com seu antigo ministro e manifestado apoio público a ele. Bolsonaro ainda mandou dizer a Anderson Torres que ele deve continuar ativo no PL do Distrito Federal e que, se julgar que pode e deve ser candidato no ano que vem, terá seu apoio. Algo lido como um claro corte seco em sua própria esposa, diz a matéria, que teria entrado em campo para emplacar o nome de Celina Leão, que é do PP, não me falha a memória, é do progressista. De acordo com integrantes do partido, Eduardo, irmão da Michelle, teria chegado a discutir feio com caciques da legenda após ter sido questionado sobre sua atitude de procurar o Anderson Torres para colocá-lo contra a parede. Depois, ele teria ido outra vez à casa de Anderson Torres, só que agora para informar que Bolsonaro estaria ao lado dele. A atitude tem sido lida por muita gente do universo político de Brasília como uma tentativa de Michelle de demonstrar poder no partido para além das rédeas do seu marido. Pois é, então será que nós teremos Michelle apoiando Celina Leão e Bolsonaro apoiando Anderson Torres? O problema com Anderson Torres é que ele, assim como o Bolsonaro, pode parar atrás das grades antes das eleições. Lembrando que ele é réu nessa primeira leva e já, junto com Bolsonaro e outros mais. Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos da política do Distrito Federal. Bom, pessoal, saiu nova pesquisa, não de intenção de voto, mas de avaliação e aprovação e perspectiva do futuro do governo Lula. O Datafolha ouviu 3.054 pessoas, tem uma margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos, e deu uma melhorada para o governo Lula. Aqui a gente traz quando piora e traz quando melhora. Não vou ficar aqui brigando com os números. E todas as outras pesquisas anteriores, todas, estavam registrando uma queda na popularidade, na aprovação, na avaliação do governo Lula. Datafolha é a primeira pesquisa que traz uma melhora, né? Estancou a queda e tem uma leve recuperação. Se outros institutos vão confirmar isso, vamos ter que esperar. E não vamos esperar muito, não. Acho que em breve já terá nova pesquisa aí de outro instituto. Mas o Datafolha diz então que avalia como ótimo ou bom 29%. Eram 24% mês passado. Então, assim, melhorou 5 pontos aqui. Ainda está muito ruim. Pra vocês terem noção, entre os últimos presidentes, incluindo o próprio Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, a segunda pior avaliação de todos. Só perde para a avaliação anterior do próprio Lula, que era pior. Então, essa aqui é a segunda pior, nesse mesmo período de governo, né? É regular para 32, se manteve. Ruim e péssimo era 41. Caiu 3 pontinhos, foi para 38, indecisos 1. Então, a diferença entre o ótimo e bom e o ruim ou péssimo, pegando aqui os extremos, era de 17 pontos em fevereiro e agora está em 9. Então, melhorou aqui 8 pontinhos, quando se pega aqui no geral, mais 5 pontos a mais no ótimo e bom e 3 pontos a menos para o ruim ou péssimo. Então, de todo jeito, eu acho que dá uma certa aliviada no governo, mas não muito. Como eu disse, melhorou, mas está muito ruim ainda, que realmente, inclusive se for comparar com o próprio governo Lula 1 e 2, não chega nem perto daquilo que o Lula já conseguiu no passado, só que os tempos são outros, a oposição é outra, estamos num mundo de redes sociais, diferente da época do Lula, que você tinha ali uma comunicação, né? E não é só questão de comunicação também não, gente. Já falei aqui que o problema do governo não é só comunicação, você trocar o Paulo Pimenta, que era muito ruim cá entre nós, pelo Sidônio. Tem uma questão estrutural que o povo está cansado, o povo quer mudança de verdade, não simplesmente ficar remediando aqui e ali, só reagindo a problemas mais graves. O povo quer mudança. Então vamos ver
se o governo vai conseguir melhorar até as eleições de 2026. Aqui também tem sobre aprovação. 49 desaprovam o governo, 48 aprovam. Nós não tivemos aqui a comparação com a pesquisa anterior, baseado no G1. E por fim perguntaram o seguinte: daqui para frente, Lula fará um governo bom, ótimo, regular, ruim ou péssimo? E nesse ponto, piorou para o Lula. Em dezembro de 24, 38 achavam que o governo daqui para frente seria ótimo ou bom. Agora apenas 35, então o povo está mais pessimista. Ruim ou péssimo era 34, subiu para 35, está empatado. Regular era 25, passou para 28. Indecisos eram 3, agora 2%. Gente, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, bora espalhar o vídeo e trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!